Boa noite, muito boa noite a todos vocês, queridos companheiros do Movimento Espírita da 10ª União Regional. Nós estamos hoje dando prosseguimento ao nosso plantão doutrinário 2013-2014. Como vocês sabem, ou aqueles que estão vindo agora, nosso plantão doutrinário tem como tema central o celeste roteiro. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então são mini seminários interativos, conduzidos por duplas de expositores da União Regional Espírita, 10ª União Regional Espírita, tratando de assuntos de interesse geral à luz da doutrina espírita. O objetivo deste plantão doutrinário é para que a gente consiga compensar, pelo menos em parte, esse período de férias, esse período de folga que nós temos agora, no final e no começo do ano, devido então às festas e às férias, né? Então, meus queridos amigos, sejam todos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, que esta noite seja muito proveitosa, eu tenho certeza que será. Antes de darmos início, eu gostaria de convidar a todos vocês para que nos unamos em pensamento e elevemos a nossa prece. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui reunidos mais uma vez neste momento, recebendo as luzes da doutrina espírita, que vem reviver os teus ensinamentos, resgatar o teu evangelho na sua expressão mais simples e mais pura. Nos ilumina, Mestre, através dos teus mensageiros, nos inspira, para que possamos compreender com o coração e com a razão a proposta que nos será apresentada hoje. Inspira os facilitadores desta noite, para que eles consigam transmitir a tua mensagem com a lucidez e com a clareza necessárias. Que assim seja. Hoje nós estamos na 4ª etapa. Nós teremos aqui a presença de Jorge Bombonato, Maurici Machado, que vão nos trazer o seguinte tema: pensadores que influenciaram a formação de Kardec, discursos e diálogos do bom senso encarnado. Dentro deste tema geral, a proposta é apresentar o contexto histórico do pensamento de Kardec, a evolução do pensamento humano na obra do Mestre, a urgência de sermos fiéis ao legado kardeciano e o porvir dos adeptos sinceros. Jorge Bombonato, Almir Jorge Bombonato, vinculou-se à doutrina espírita no ano de 1997. É ligado atualmente à Sociedade Espírita Amor e Caridade, aqui, a sociedade que nos abre as portas neste momento. Ele é facilitador, coordenador de grupos de estudos e exposições doutrinárias da 10ª União Regional. E o segundo facilitador da noite, Maurici Machado, vinculado à doutrina espírita desde 1992, também ligado à Sociedade Espírita Amor e Caridade, é também facilitador da 10ª União Regional Espírita, coordenador de grupos de estudos e exposições doutrinárias. Então, meus caros amigos, a partir deste momento, eu deixo vocês com a palavra de Jorge Bombonato. Senhoras, senhores, meus caros amigos, meus irmãos de ala espírita, é uma alegria muito grande, é uma satisfação recebê-los esta noite com esta terrível obrigação. Eu digo terrível porque é muito difícil falar sobre o mestre Allan Kardec. Esse desafio nós aceitamos e escolhemos até, eu e o Maurici, porque achamos, em primeiro lugar, que nós conhecemos muito pouco sobre a figura do mestre Kardec. Nós conhecemos um pouco da sua doutrina, um pouco da história,
Vimos falar alguma vez desse nome, Allan Kardec, quem foi, o que ele fez na vida. Temos uma palavra que é muito usada e nós até hoje não entendemos bem o porquê na doutrina espírita, a palavra codificador. Nós todos sabemos que Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Mas será que é só codificador? Codificar significa pôr em código, organizar. Mas Kardec foi muito mais do que isso. Kardec foi um participante da criação da doutrina espírita. Ele trabalhou durante 14 anos ininterruptos, doando parte da sua vida para a conclusão dessa obra monumental, onde ele usou o seu poder, o seu conhecimento, todo o conhecimento científico que ele tinha e pedagógico, usou todo ele na organização e na sistematização da doutrina espírita. Então, Allan Kardec é uma figura de uma importância muito grande. É difícil, temos até certeza que vai ser muito difícil. O nosso desafio hoje é síntese, para tentar colocar um pouco do que a gente preparou para falar sobre o Mestre. Então, essa importância que nós damos a Kardec, hoje nós vamos tentar mostrar também o porquê. Nós sabemos que a obra de Kardec é uma obra monumental. Talvez o Livro dos Espíritos, nós já falamos aqui em outra ocasião, nós consideramos como talvez o maior tratado de filosofia da história da humanidade. Lamentavelmente, ele é tão pouco conhecido, essa obra maravilhosa. Mas então, por que então conhecer melhor o Mestre? Porque já disse alguém que não há ideia, seja qual for o domínio do conhecimento, que esteja apartada da personalidade que a criou. A obra de Kardec está intimamente ligada à sua pessoa, à sua personalidade. Kardec se inscreve, sem favor algum, entre os grandes benfeitores da humanidade. Seu nome será sempre invocado como aquele gênio criador do Espiritismo. Se deve a ele a sistematização do Espiritismo em forma clara, precisa. Sua doutrina operou uma revolução completa no conhecimento, nas ideias e nas crenças na sua época e vem produzindo isso até hoje. Nós sabemos que o panorama no final do século XVII, no final do século XVIII, melhor, início do século XIX, nós tínhamos uma necessidade imperiosa de que houvesse o advento do Espiritismo. Nesse momento, a palavra de Deus estava totalmente esquecida, se é que algum dia ela foi lembrada. Foi quando chegou a época em que era preciso abalar as consciências humanas por meios persuasivos, pela força, mas pela força da prova, da razão. E essa foi a incumbência, o grande desafio do Mestre. A ciência tinha aberto profundos sulcos nos espíritos humanos, e por estes sulcos, sem saber porquê, sem uma lógica esclarecedora, aí ia se escoando todos esses veios por onde nessa época escorria a fé, que ainda carecia de alguma coisa que fosse racional. Era completo o disparato das religiões. A bandeira do Cristo nas mãos do catolicismo e dos protestantes trouxe à Europa, durante vários séculos, a inquietação, a ruína, a devastação, o sangue, o luto, a morte. Em nome do Cristo acenderam-se as fogueiras da Inquisição, em que uns, por serem judeus, outros por serem doentes, ou por serem sábios, ou por infundadas denúncias, enfim, por pensarem de forma diferente, iam espiar nas labaredas, depois de atrozes suplícios a que eram submetidos. Em nome de Jesus, cometeram-se as maiores insânias, como a noite de São Bartolomeu, quando centenas, se não milhares de protestantes foram assassinados em Paris, por uma ordem orquestrada pela igreja. E as cruzadas, quer dizer das cruzadas, as maiores crueldades, como o extermínio dos cátaros,
que eram conhecidos, e os albigenses como os homens do bem, foram exterminados, crianças, velhos, adultos, todos, em nome de Deus, cujo primeiro mandamento era: não matarás. Esse, meus irmãos, era o quadro em que nós tínhamos neste final do século XVIII. O confisco dos bens das vítimas, vencidos, roubados, assassinados. Em nome de Deus, procurava-se prender o voo do progresso, fazer calar a voz do conhecimento. E aí nós lembramos da retratação de Galileu. E não sejamos tão otimistas, porque a igreja demorou 400 anos para reabilitar Galileu, porque simplesmente conhecia uma nova realidade científica. E o que dizer então dos sustos de Copérnico, que não conseguiu ser alcançado, e Giordano Bruno, que publicou a teoria da pluralidade dos mundos, sem lembrar que isso iria bater de frente com a Gênese bíblica. E aí, meus amigos, foi levado à fogueira em Roma, em 16 de fevereiro de 1600. Chegamos ao século XIX. A ciência assume o lugar de Deus, cuja morte havia sido decretada pela filosofia de Nietzsche. O mundo se perde entre um cientificismo materialista de um lado e um espiritualismo inchado e místico de um lado, do outro, desprovido de base real. E aí nós temos aquilo que é considerado como os dois extremos da estupidez humana, que é o materialismo arrogante e o espiritualismo simplório, sem base, sem razão, sem inteligência. Foi diante deste quadro que nasce em 3 de outubro de 1804 um menino chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, filho de uma família de magistrados, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail. Esse menino, que depois é levado para Yverdon para desenvolver os seus estudos, nós queremos fazer apenas aqui uma observação importante, que nós sabemos hoje que a personalidade humana não é apenas formada pelo meio ambiente e pela hereditariedade, como os cientistas ou a ciência às vezes apregoa. Nós temos um outro fator importante, que é a herança espiritual, que nós espíritas conhecemos tão bem. A herança espiritual nossa, de cada um de nós, forma a base que depois vai ser completada pelo conhecimento e pelos nossos estudos no futuro. Mas quem era esse Kardec, esse Hippolyte Léon Denisard Rivail, na sua herança espiritual? Apenas 2 encarnações, inclusive ele, Allan Kardec, estava convencido depois, isso é citado em obras póstumas. Os espíritos revelaram que Denisard Rivail, em encarnações anteriores, vivera na Gália, onde teria se chamado Allan Kardec. Esta revelação data de 1856 pela cestinha mediúnica de Monsieur Boudin e a médium Caroline. Depois, em nova encarnação, foi o infortunado Jan Hus. Esse nós conhecemos um pouco mais a sua história. Essa revelação veio em 1857 por psicografia de Hernance Dufault. Nós pouco sabemos sobre os druidas da Gália. Sabemos apenas que no tempo dos gauleses, que esses druidas eram líderes religiosos, políticos, depositários da tradição. Eles eram sacerdotes, educadores, filósofos, teólogos, juízes e cientistas da natureza, promovendo curas e outras tantas coisas. Mas como fim de estudo, vejamos um pouquinho da vida então de Jan Hus, que teria sido essa encarnação mais recente do Mestre. Por ele talvez nós podemos compreender as tendências, os pendores, a orientação, a missão, a vida espiritual de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Jan Hus
Este senhor foi um sacerdote tcheco, que nasceu em Uzinek, na Boêmia. Ele se assinava Jan Hus, que seria a abreviação de Uzinek, HUSS. Foi bacharel em Teologia e Artes. Foi reitor da Universidade de Praga, onde propagava ideias do reformador inglês John Wycliffe. Este senhor defendia a ideia de que apenas Cristo era o chefe da igreja. Ele era alguém que pregava algo novo na época. Jan Hus, lendo e conhecendo essas ideias, se interessou e começou a levá-las adiante. A igreja, nessa época do Império, sabendo, tínhamos na época 2 papas, Gregório XII, em Roma, e um outro papa em Avignon, que agora não me ocorre quem. Esses 2 papas disputavam o poder. E Jan Hus, fazendo suas prédicas na Capela de Belém, onde tivemos ocasião de conhecer o local onde ele fazia suas prédicas, porque em Praga ele tem status de líder, o status de herói nacional. Ele defendia essa ideia de que Cristo apenas era o chefe da natureza, da igreja, e que foi contra o tráfico de indulgências, a corrupção no clero, foi contra as ideias da corrupção no papado, defendia a ideia de que a relação dos homens com Deus eram diretas, sem necessidade de intermediários. Quando é convocado o concílio de Constança, ele é convidado a participar do concílio e recebe de Frederico II, imperador, um salvo-conduto, onde diz que ele podia ir, andar, ler e fazer o que ele quisesse no concílio de Constança. Ele vai a Praga e se dirige a Constança. Quando ele chega lá, por uma questão com desculpa de que ele poderia evadir-se, o bispo o prende num colégio dominicano. E aí é estabelecido um rápido julgamento, um julgamento sumário. E ele é condenado pela Inquisição no Concílio de Constança. E em 6 de fevereiro de 1415, ele é imolado e é levado à fogueira, nu, queimado, cantando hinos a Deus. Esse senhor, Divaldo, nos fala numa conferência, a conferência Deus Tem Pressa, e ele diz que Jan Hus, quando estava sendo imolado, falou aos que estavam executando: hoje vós queimais um pato, porque Hus em tcheco significa pato. Hoje vós queimais um pato. Mas dia virá em que um cisne de luz voará tão alto, mas tão alto, que as vossas labaredas não mais o alcançarão. Séculos depois, Jan Hus volta como Allan Kardec, o cisne que voaria mais alto. Essa herança Kardec leva consigo deste grande estudioso, cristão, autêntico que era Jan Hus. Mas essa família de Kardec, de Hippolyte, na época, o manda para Yverdon, onde recebe uma educação revolucionária nessa escola de Pestalozzi, o grande pedagogo em seu instituto na Suíça. Sua pedagogia contribui de maneira definitiva para o perfil desse novo aluno. Entre os objetivos educacionais buscados em Yverdon, nós podemos citar a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa e a convivência entre os diferentes credos, a religiosidade sem dogmas, predominantemente moral, a capacidade de observação empírica dos fenômenos naturais e da sociedade humana, o desenvolvimento da linguagem como expressão precisa e conectada à realidade, o desabrochar integral das potencialidades humanas, a educação através do diálogo, da ação, da vivência interior e da experiência prática, e principalmente a educação
pelo amor. Pestalozzi, um sábio no verdadeiro sentido da palavra, considerado por muitos como o maior pedagogo da Europa. E Rivail foi um de seus mais eminentes discípulos, alunos. Aos 15 anos, já assumia, na ausência do mestre, a obrigação de dar aulas, com 15 anos de idade. Desse episódio, nessa época em que ele ficou em Verdun, obviamente que ele recebeu influências de pensadores, porque todos nós, principalmente nesta época em que o estudo era mais centrado na parte filosófica, as pessoas tinham mais tempo para leitura e para outras coisas, as influências eram mais marcantes das pessoas. E o que teria influenciado então a esse jovem estudante? Nós vamos entender aqui algumas coisas importantes. Um dos primeiros influenciadores deles foi Jan Ramos Comenius, um dos pensadores mais afins de Kardec. Vejam os senhores, como discípulo de Hus, agora ele recebe a influência de um discípulo de Jan Hus. Ele levou adiante a proposta, ampliando-a para o campo da educação universal e tornando-se o grande pai da pedagogia moderna. Num momento histórico, nós falamos em que a religião, de novo, a religião católica se fecha na Contra-Reforma, o protestantismo se fecha na teoria de Calvino, em que o empirismo de Bacon anunciava a ciência moderna e o racionalismo de Descartes pretendia ser depositário das últimas verdades. Comenius defendia que a reforma da humanidade só se poderia dar através de educação, o que ele chama de pansofia, que seria a sabedoria do todo. Que não desprezasse a observação científica, nem a racionalidade filosófica, e muito menos a revelação religiosa. Já aqui, o menino Rivail começa a entender determinados princípios que depois seriam estabelecidos como base doutrinária. Como se fosse essa ideia do ensino acessível a todos. A sua proposta de conhecimento integral vai sendo um dos principais fatores de contribuição para a doutrina espírita. O seu projeto de progresso para a humanidade e a sua crença de que esse projeto só se atingiria pela educação integral do espírito. A importância de Comenius na sua formação. Depois deles tivemos Jean-Jacques Rousseau, um suíço que nasceu em Genebra, mas radicou-se depois na França. Era o oposto de Calvino. É importante fazer essa observação, porque Calvino considerava que nós, seres humanos, nascemos todos marcados pelo pecado original, condenados. Uns poucos seriam os escolhidos e nada do que se pudesse fazer mudaria essa história. A salvação para alguns escolhidos, a condenação pelo pecado original e principalmente a ideia de que a prosperidade seria o sinal da eleição das pessoas. Quem fosse próspero, tivesse dinheiro, poder, podia se considerar um dos escolhidos. Os outros, nenhuma chance. O Rousseau, que foi mestre de Pestalozzi e então avô espiritual de Kardec, mestre de Pestalozzi, ele tinha um antídoto para esse pensamento calvinista. Ao abrir o seu livro genial, Emílio, ele propõe: tudo sai perfeito das mãos do autor, que é Deus. Tudo degenera nas mãos do homem. Olha a colocação totalmente inversa. Tudo que Deus criou é perfeito. Não há condenação eterna, diz Rousseau. A ideia do inferno é um mito. Só a misericórdia de Deus é verdadeira. A fala do vigário savoiano, que faz parte da obra do Emílio, poderia ser incluída em qualquer tratado de espiritismo, sem que fosse necessário mover uma única vírgula. Vejam vocês quem foi que influenciou o menino Hippolyte.
a contribuição de Rousseau como precursor do Espiritismo seria a abolição dos dogmas milenares da Igreja, aqueles dogmas como o pecado original, a visão de Jesus como Deus, a condenação eterna dos maus, através da ideia absurda do inferno, o entendimento da religião como algo natural. Rousseau dizia: não há necessidade de instituição de sacerdócio organizado, confiança no ser humano, com a consequente ideia da liberdade e da igualdade no plano educacional e político. Essas contribuições principais de Rousseau para a educação do menino Rivaio. Mas ainda Pestalozzi, discípulo de Rousseau, o dono da escola, tinha um amor muito grande à pedagogia. Num de seus livros mais brilhantes, Minhas Indagações sobre a Marcha e Desenvolvimento da Humanidade, é o título. Ele anuncia a teoria que nós conhecemos como os 3 estados, que seriam as 3 etapas da evolução humana. E ele vai dizer que existe o estágio natural, o social e o moral. Aplicado esses 3 estágios na natureza, nas religiões, melhor dizendo, nós teremos a religião em estado natural, onde reina a magia, a superstição, a crendice. Nós vamos ter a religião no estado social, que essa nós conhecemos muito bem, a religião das igrejas, das instituições, das convenções, do freio coercitivo, a religião dos dogmas. E depois teríamos a religião do ser moral. Essa religião do ser moral é a pura moralidade, a ligação direta do homem com Deus, sem necessidade de intermediários, de organização, de sacerdócio. Uma religião íntima, individual, ética e universal. Pestalozzi semeou, como precursor direto do Espiritismo, algumas ideias, como a autonomia do ser moral que se autoconstrói. Nós vamos ver depois nos postulados espíritas, você, herdeiro de você mesmo, a predominância da lei do amor e da evolução sobre todas as outras. Lei do amor e da evolução. O conceito de religião moral, destituída de qualquer igrejismo, institucionalismo, autoritarismo. E nós vamos então vendo a contribuição de Pestalozzi na educação deste menino. Quando em 1825 o sábio octogenário Pestalozzi fecha seu instituto, Hippolyte se transfere de volta para Paris. E ali na rua de Sèvres, número 35, ele abre uma escola nos mesmos estilos da escola de Pestalozzi. E ali ele atende pessoas que podiam e que não podiam pagar, recebe a todos, ensina todas as matérias das quais ele tinha grande conhecimento. Ele casou-se em 1832 com a professora Amélie Boudet, que foi uma preciosa auxiliar em todo o resto da sua vida e continuando depois ainda com a divulgação do Espiritismo. Em 1835, ele pensa viver de rendas, por tudo que ele já havia escrito, e vamos fazer uma pequena relação dos livros, mas ele confia a sócios os seus dinheiros, os seus valores, e é levado à falência. Fica absolutamente sem nada. E aí os sócios o deixam paupérrimo. E ele volta ao labor insano, de dia como contabilista e à noite como tradutor e onde dava as aulas. Ele publicou alguns trabalhos importantes, inclusive muitos deles utilizados pelos institutos e pelas universidades francesas. Um dos trabalhos, Plano para o Melhoramento da Instrução Pública, em 1828, Curso Prático e Teórico de Aritmética, em 1829, Gramática Francesa Clássica, em 1831, Programa de Cursos Usuais de Química, Física e Astronomia e Fisiologia, em 1846, Catecismo Gramatical da Língua Francesa para os Iniciantes do Idioma,
1848, entre outros, esses, como falamos, alguns adotados pelas escolas e pelas universidades da época na França. Mas foram mais de 20 trabalhos. Ele era um espírito sóbrio, firme, determinado, com grande capacidade de trabalho. Pouco dado aos arroubos místicos ou sentimentos sentimentais, um homem centrado, equilibrado, seguro, benevolente, acolhedor e cordial. Como teria dito depois Camille Flammarion, diante do seu túmulo, o bom senso encarnado. Kardec era um educador por excelência. Este menino, que depois se chamaria Kardec. Além das obras que publicou, ele traduziu várias outras, algumas de fundo moral, como Telêmaco, de Fenelon, que nós já ouvimos, que verteu para o alemão e comentou, o que lhe valeu aplausos sinceros e calorosos do mestre Pestalozzi. Ele disse, certa ocasião, a educação é a obra da minha vida. Não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. E ele realmente a compreendia. Isso está em textos pedagógicos, em 1834. Nas primeiras décadas do século XIX, nós sabemos que as universidades estavam com seu prestígio abalado. Primeiro porque todas elas, ou a maioria, eram patrocinadas e custeadas pelo poder clerical. Veio Napoleão e quis então colocar a universidade a seu serviço. E as universidades perderam o seu prestígio. Nesta época, então, a vida cultural e científica ela se refugiava nas academias, nas sociedades de ciência. E aí, Rivail dava a sua contribuição. Membro da Academia de Arras, membro de grandes instituições, participava de todas elas. Era profundo conhecedor, falava fluentemente 6 línguas. Falava o espanhol, o italiano, o holandês, o alemão, o inglês e a sua língua materna, que era o francês. Ele estudou desde os 19 anos a hipnose, o sonambulismo e o poder curativo dos fluidos magnéticos. Por isso até houve uma confusão na sua biografia, dizendo que ele teria sido médico, teria estudado medicina, o que não encontramos absolutamente nada que comprove. Mas ele atendia as pessoas e fazia curas através da hipnose. Talvez por isso tenha levado essa fama de médico. Mas, meus irmãos, há 2 fases importantes na vida de Kardec. Uma delas, anterior à constituição do Espiritismo, mais material, conquanto já superior na ordem moral, porque ele era um espírito elevado. Outra, inteiramente espiritual, em que, admitindo e aceitando aquela doutrina nascente, faz dela a preocupação constante para o resto de sua vida. Quando conhece as mesas girantes e tem contato, primeiro, totalmente sem acreditar, totalmente cético da realidade das mesas. Depois, mais adiante, conhecendo sua realidade, encontrando ali aquilo que poderia trazer a resposta para tantos problemas da humanidade, aqueles problemas que nós sabemos que desde os tempos da Grécia Antiga o ser humano busca a resposta. De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui e para onde irei? Essas respostas são colocadas de forma clara, concisa, definitiva, através dos Espíritos na nossa querida doutrina. Essa, meus amigos, é uma pequena parte do que nós podemos dizer e falar sobre o nosso Mestre. O que mais poderíamos dizer, a não ser que era um espírito elevado, que nós imaginamos e falamos sempre que quando houve aquela polêmica se Kardec teria sido apenas o codificador ou teria sido quem construiu a doutrina espírita, porque ele jamais aceitou a ideia que a doutrina fosse dele. Talvez a sua modéstia não permitisse isso. Ele sempre dizia, a doutrina é dos espíritos.
mas o trabalho todo foi dele. O que nos ocorreu numa determinada ocasião, quando discutimos numa mesa redonda essa ideia, nós tivemos um pensamento que imaginamos que quando lá no mundo espiritual, diante daqueles problemas todos que nós citamos, que o mundo descaminhava totalmente para o materialismo, onde Augusto Comte, com seu positivismo, adquiria cada vez mais adeptos. Nietzsche matava Deus na boca de um louco. As coisas aconteciam de forma absurda e o mundo caminhava, não se sabia para onde, e o advento do espiritismo havia chegado ao seu momento. Lá no mundo espiritual deve ter havido uma reunião de grandes espíritos. E aí chegaram à conclusão de que era o momento de trazer à lume essa doutrina maravilhosa. Então, quem vai para escrever lá? Nós, os espíritos, estaremos aqui ditando, mas alguém precisava ir. E veio ele, o mestre. Não por acaso, porque nós sabemos que os próprios espíritos, na codificação, mais de uma vez o chamavam de mestre. Os espíritos superiores da codificação o chamavam de mestre. Vejam vocês a envergadura desse espírito, desse Senhor. Mas como falamos, das duas etapas dele, a primeira nós dissemos alguma coisa. A segunda nós vamos deixar para o nosso colega Maurici. Apenas uma pequena lembrança, dizendo, para encerrar, que quando Dante escreve a Divina Comédia, num determinado momento, quando ele vai se dirigir para o inferno, ele toma a mão de Virgílio e lhe diz, em latim, Tu duca, tu Signore, tu maestro. És meu guia, meu Senhor e meu mestre. Nós aqui na nossa simplicidade, na nossa pequenez, ao lembrarmos do mestre, nos dirigiríamos lá para o céu. E nós diríamos, és meu guia, meu Senhor e meu mestre. Guia-nos na senda da nossa caminhada, em busca do entendimento e do conhecimento dessa tua obra maravilhosa. Muito obrigado, amigos, muito obrigado, mestre. Obrigado, Jorge. Aos companheiros e às companheiras, o nosso boa noite. Que Jesus e Kardec nos abençoe, pois que o nosso propósito é homenageá-lo nesta noite. Somos beneficiários, todos nós, de forma direta, da doutrina da terceira revelação. As nossas almas se reuniram sob a divina luz. Kardec nos emociona na soledade dos nossos lares. E os seus ensinamentos nos conduzem nos dias difíceis da terra. A imensa dívida que temos com esse espírito de escola é impagável. A nós outros nos cabe a divina oportunidade de conhecê-lo em sua intimidade. A maior das homenagens que poderíamos fazer então, neste mundo de provas e expiações, é honrá-lo com o título que somos abençoados, o título de espíritas. Deveremos nos honrar, companheiros de ideal. Trouxemos então, falávamos hoje de madrugada com o nosso companheiro Vanim, algumas anotações do pensamento kardeciano, da lucidez, do bom senso, que tanto carecem os homens aqui na Terra.
A nossa responsabilidade com os companheiros de jornada é grande. E precisamos, então, dessa boa diretriz para bem nos conduzirmos. Além da inteligência que fica caracterizada nas mensagens, a preocupação do Mestre para que os seus discípulos fossem reconhecidos pela vera fraternidade. Esta casa, e daqui da tribuna espírita, vejo aqueles que me iniciaram na doutrina espírita. A companheira Denise, a que me apresentou a doutrina espírita, a companheira Neuza, nas primeiras lições, a companheira Cleusa, na primeira oportunidade de exposição, e outros tantos companheiros de agora, que com a sua paciência e a sua tolerância, se unem em torno da mensagem espírita para rumos melhores e dias mais felizes. Estamos trazendo algumas anotações. O senhor Gilbert, presidente da Sociedade Espírita de Rouen. E trazemos essas anotações, companheiros, porque precisamos recordar no seu discurso emocionado, ele falava assim: é a Allan Kardec que devemos a solidariedade que nos une a todos. Nós que já identificamos alguns que são caros aos nossos corações, nós que somos unidos por esse fio de luz que é a doutrina espírita, nós que muitas vezes, na intimidade dos nossos lares, não conseguimos usufruir da benéfica companhia daqueles que são a nossa parentela corporal. Somos, nesse planeta de provas e expiações, unidos solidariamente pela mensagem kardeciana, que hoje nos emociona, que ali na frente nos transformará. E jamais, acreditemos, companheiros, iremos nos esquecer dessas encarnações. A encarnação que se dividiu entre o antes e o depois do conhecimento. O senhor Wanderich, numa carta endereçada ao aniversário da morte de Kardec, ele vai falar assim: a maior parte de nós estaria ainda no caos, sem dar corpo às nossas ideias sobre a vida futura. Sem Allan Kardec, a lucidez, a informação precisa, a lógica, a racionalidade, como poderíamos nós, espíritos imperfeitos, estabelecermos as conexões? O nosso companheiro Jorge, que sabemos, um apaixonado, um espírita dedicado, se emociona, e com razão, quando traz as mensagens de Kardec. Porque como iríamos nos conduzir, nós que sofremos as injunções do nosso passado, aqui na Terra, com equilíbrio, com bom senso? Nós que temos que dar os testemunhos difíceis de uma vida equilibrada, honrada, moralizada. Quantos de nós conseguiríamos então sozinhos, sem a orientação segura do Mestre, suportarmos com calma e resignação as nossas dores? Quantos de nós não nos entregaríamos aos antigos vícios e às paixões que nos quedaram em encarnações muito recentes, e ainda carregamos os fardos pesados dos nossos desequilíbrios e das nossas dores? E o senhor Gilbert, ele vai falar que pelo Espiritismo, então, nós somos arrancados da dúvida. E algo que
que ensombreia as nossas possibilidades espirituais é exatamente duvidarmos da bondade divina. Nós que somos os beneficiários diretos então de Kardec, apesar de sofrermos e nos desequilibrarmos muitas vezes momentaneamente, rapidamente adquirimos novamente a força necessária para suportarmos as nossas dores, os nossos companheiros de jornadas difíceis. Arrancados da dúvida então e da incredulidade, hoje estamos a passos largos rumo à convicção. A convicção então que nos fará espíritos mais felizes. Duvidar, companheiros de ideal, da bondade de Deus, da sua assistência, da sua benevolência e da sua indulgência, é um crime de lesa consciência, que ignorantes que éramos, cometíamos desatinadamente. Hoje não. Hoje encontramos na doutrina espírita, muitas vezes cravados pelas dores que temos que suportar, a esperança, a consolação, a confiança, a certeza que todos nós precisamos para os dias difíceis que se apresentam. Graças a ele, então, a Kardec, a doutrina dos Espíritos, todos encontramos a luz, onde antes só havia trevas. E o Jorge muito bem relatou os dias trevosos, de sombra, que pairava sobre a humanidade, quando Kardec, esse espírito de luz, mergulhou na densidade do corpo físico. Kardec arrancou e arrancará milhões de almas da dúvida. A dúvida que gera o desespero, que gera o egoísmo, que faz com que milhões de almas quedem. É da dúvida que nós estamos nos libertando, companheiros de ideal. E aí ele vai falar da solução simples, lógica, racional, de problemas até então incompreensíveis, desconhecidos, contra o qual a inteligência humana se debatia, e o homem via então chocar-se. E duvidava então da justiça, duvidava da bondade, e mais, duvidava até mesmo da existência de Deus. Muitos de nós, que já passamos por muitas fileiras, que revestimos os mais variados corpos, nas mais variadas cores, em todas as latitudes e longitudes desse planeta. Alguns de nós, que sabemos, somos os migrantes, que encontramos agora nesse planetinha azul, a redentora oportunidade, então, de estabelecermos a conexão com Jesus, porque Kardec abriu a porta com a sua chave lúcida. A mensagem de Jesus não fazia sentido para nós, e nós duvidávamos. A lucidez kardeciana, então, me apresenta o Cristo solar. E aí, a mensagem de Jesus passa a fazer sentido. E nós, muitas vezes, vamos às lágrimas, porque finalmente Jesus passa a ter sentido e significado na nossa existência. Um outro discípulo fervoroso, o senhor Lemarie, redator-chefe da Revista Espírita, ele vai falar assim: como é suave aos olhos analisar os traços do Consolador, do Revelador. E aí, a bondade divina, Jesus, o Mestre, escolhe entre os seus discípulos a lucidez, a inteligência, a capacidade de síntese que Kardec tinha. E aí, de algum tempo, estudamos aqueles que eram os contemporâneos de Kardec. Companheiros, nós precisamos falar mais dessas coisas na intimidade da casa espírita. Aqueles que conviviam com o Mestre o amavam,
Aqueles que conviveram e usufruíram da intimidade de Kardec o veneravam. Ele era, entre aqueles mais próximos, chamado de venerável mestre, o mestre amado. Recebeu um dos títulos que todos nós deveremos aspirar, que eu trocaria por todas as honrarias da terra. O título de homem de bem. E aí, quando nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ali exarado então as características que definem o homem de bem, Kardec as preenchia na integralidade. Por isso que, quando nós lemos o texto kardeciano, tão esquecido, tão pouco noticiado, e por isso que nós queremos aproveitar e fazermos um apelo, pois que aqui se encontram divulgadores, expositores, coordenadores de grupos de estudo. Aqui, hoje, uma parcela importante do movimento espírita de Cascavel, que irradia para o movimento espírita da 19ª Regional. Esta casa formou muitas lideranças. É urgente sermos fiéis e resgatarmos o ensinamento kardeciano. As pessoas adentram por aquelas portas, buscando inconscientemente ouvirem a lucidez do pensamento kardeciano. E ele vai falar assim, concluindo o pensamento do Lemarie, como o próprio Jorge já falou: sois um benfeitor da humanidade. Mas que homem era esse, afinal de contas? Vamos agora para o texto kardeciano. Na Revista Espírita de junho de 1865, Kardec falando assim: tirando-me da obscuridade, o Espiritismo veio lançar-me num novo caminho. Em pouco tempo, então, ele, Kardec, se viu arrastado num movimento que estava longe de prever. Kardec fala como se fosse para nós. Nós devíamos nos sentir assim. O Espiritismo nos tirou da obscuridade. O Espiritismo traçou um novo roteiro para as nossas vidas. Em pouco tempo, alguns de nós, muitas vezes sem instrução, muitas vezes tomados por um sentimento nobre, elevado, nós que nos reconhecemos não tão acunhados intelectualmente, nós nos arvoramos porque confiamos na mensagem kardeciana e na assistência dos bons espíritos, a subirmos a uma tribuna e nos expormos. Confiando na assistência dos benfeitores espirituais e na diretriz segura de Kardec. Ele vai falar assim: quando concebi a ideia de O Livro dos Espíritos, saiu da mente brilhante dele. Minha intenção era não me pôr em evidência e ficar desconhecido. Kardec tinha essa característica peculiar das almas que já se elevaram. A simplicidade dos hábitos, a humildade lhe caracterizava. Ele não queria se pôr em evidência, ele tinha a preferência de ficar desconhecido. Isso, vai falar ele, não me foi possível. Tive que renunciar ao meu gosto pelo insulamento. Gosto esse que caracteriza a maioria de nós, companheiros de ideal espírita. Mas Kardec, como já falava no mês de outubro, Eloy, expôs-se. E a proposta espírita, a expectativa dos benfeitores espirituais que investem na nossa educação de espíritas, companheiros e companheiras de ideal, é que, guardadas as devidas proporções, no limite das nossas possibilidades morais e intelectuais, cada um de nós aqui presente, encarnados, desencarnados, também venhamos a nos expor. Nos expor. Como nunca ousamos fazer, a hora é agora. E ele falava assim: compreendi a imensidão da minha tarefa. E nós outros companheiros, compreendemos ou achamos que estamos falando para meia dúzia de encarnados muitas vezes?
A organização dos benfeitores espirituais nos seus trabalhos para que centenas, milhares de almas, às vezes, ouçam aquele que teve a coragem de conduzir reflexões em torno da mensagem espírita. E a bibliografia espírita nos traz, então, a organização do plano espiritual superior para que eles também, que sofrem e que precisam de luz e evolução do outro lado, possam então ouvir as nossas palestras, os nossos conhecimentos, os nossos tesouros, o nosso grande patrimônio que ladrão nenhum vai roubar, o legado kardeciano que nós temos obrigação de divulgar. Ele vai falar assim: sentia que não tinha tempo a perder, e ele vai falar: e não perdi. É a firmeza do homem que foi lapidado, talhado pelo sofrimento. Ele não perdeu tempo. Nós, sim. Agora, muito menos que ontem, mas ainda na contabilidade das nossas horas, quanto ócio, quanta má vontade, quanta preguiça, quanto descompromisso, apesar de todas as informações e emoções que sentimos na intimidade da casa espírita. E Kardec falava o que poderia ser para nós. Ele falava assim: foi a obra da minha vida. E aí, companheiro de ideal e companheira, eu te pergunto, que de mais nobre tu podes fazer nesta vida, senão apresentar a doutrina da consolação àqueles que caminham contigo? Foi a obra da vida dele, e a nossa expectativa é que agora seja também a nossa. A ela dei todo o meu tempo, sacrifiquei o meu repouso, e hoje já somos daqueles que treinamos a insônia. Levantamos invariavelmente de madrugada para tentar entender Kardec. E não por acaso que quando começamos a fazer isso, é que começamos a entender a doutrina dos Espíritos. Sem sacrifício, não. Os benfeitores espirituais, eles que parecem-me, que são substituídos no nosso caminhar, quando duvidamos, quando somos indisciplinados, quando não estudamos, quando não reflexionamos, não nos esforçamos, temos um benfeitor. A partir do momento que assumimos responsabilidades, que nos esforçamos pela reforma íntima, que abraçamos a causa, outros vêm. E aí recebemos as informações. Porque, falava Kardec, o futuro estava ali, diante de mim, em caracteres irrecusáveis. E hoje, muito mais do que dantes, o futuro espiritual se nos descortina num novo horizonte. E nós, espíritas, já vemos sim luz onde só havíamos trevas, oportunidades onde só ouvíamos gritos e lamentações. Quantos somos aqueles que já conseguimos consolar, enxugar lágrimas com qualidade? Kardec vai nos dar então algumas instruções. Aquele que realmente quer saber deve submeter-se às condições da coisa estudada. Mas nós chegamos desarvorados e queremos que a doutrina espírita se submeta às nossas vontades. Nós declinamos os convites, nós protelamos indevidamente as possibilidades que se apresentam. Nós queremos submeter a doutrina espírita à nossa agenda. A proposta para aqueles que já entenderam é: eu vou reservar um tempo para a doutrina espírita, que é a coisa mais importante da minha vida. E aí nós começamos a arranjar tempo para trabalharmos a doutrina da terceira revelação. Ele vai falar: só conquistaremos então a ciência à custa de trabalho e à custa de pesquisas. A missão dos espíritos então não é nos eximir desta obrigação. Revista Espírita, julho de 1859. É com suor,
é com sacrifício, é com lágrima, é com renúncia, é que nós então conseguiríamos aprender a doutrina espírita. E nós não podemos enganar aqueles que caminham conosco. Dedica-te, esforça-te e receberás o teu quinhão que os Espíritos colocam à nossa disposição. Mas Kardec vai um pouquinho mais além na Revista Espírita de agosto de 1865. Aí o pedagogo, aí o educador. Essas lições, companheiros, que se fazem urgente, porque nós perdemos muito tempo. Para aqueles que estão há mais tempo, não tem como negar, nós poderíamos ter avançado mais, se tivéssemos observado o apontamento e o ensinamento kardeciano. Ele vai falar assim, na revista de agosto de 1865, coordenadores de grupos de estudo. Olha como a coisa estava lá. E às vezes nós a negligenciamos, não valorizamos. Ele vai dizer, na categoria de mestre e de pedagogo: em todas as coisas, as ideias novas devem encaixar-se nas ideias adquiridas. Se estas não estão suficientemente elaboradas e consolidadas no cérebro, se o espírito não a assimilou, aquela que nós quisermos implantar não criarão raízes. Estaremos, falava Kardec, semeando no vazio. E por isso a preocupação de Kardec definir a ciência espírita, o aprendizado espírita, como sendo objeto de estudo sério. E aí Kardec ele tem até a preocupação de estabelecer o roteiro para os principiantes, para nós que estamos há mais tempo, que nós teimamos ainda em não obedecer. Lá em O Livro dos Médiuns ele dá um roteirinho seguro. Não é nem o Livro dos Espíritos primeiro. Kardec vai falar, vamos ler o que é o Espiritismo. Por quê? Porque as ideias novas precisam se encaixar com as ideias adquiridas. Nós precisamos apresentar os princípios espíritas que nortearão a criatura ao novo adepto o mais cedo possível, para que ele possa entender então o contexto, o caminho que ele vai ter que percorrer. Porque senão, como nós, antes, ele também ficará confuso. Ele não vai conseguir, por mais boa vontade que tenha, estabelecer as conexões. Aqui, o bom senso. Aqui, o professor. Aqui, o mestre. Na Revista Espírita de julho, informações de Kardec que vai nos falar a respeito da assistência dos bons espíritos. Os bons espíritos só assistem aqueles que desejam ardentemente esclarecer-se para o bem. Não é um desejo pífio, não é um desejo tímido, é um desejo ardente, que nós confessamos ou possuímos há bem pouco tempo. Mas que é princípio básico, porque os bons espíritos, eles não têm tempo a perder. E eles nos conhecem, eles sabem do nosso mundo íntimo, das nossas mais puras intenções. A condição então que nós, básica, primordial, para recebermos a assistência dos bons espíritos, é o desejo ardente de nos esclarecermos. E aí o poder de síntese do codificador. A finalidade do Espiritismo é tornar melhor os que o compreendem. Os que o compreendem acabam se tornando melhor. Essa é a finalidade do Espiritismo. E aí nós começamos a entender a preocupação então deste homem, esse educador nato. Porque eu não tenho o direito de querer modificar aquele que caminha comigo. Eu não tenho esse poder.
Agora eu tenho o dever de me tornar uma criatura melhor. E como veremos no final, para muitos de nós, as derradeiras oportunidades, companheiros e companheiras. Kardec vai falar da transição planetária, que agora os Nunes tutelares estão nos apresentando. Então, a constatação de Allan Kardec, que deve servir de base para nós, aqueles que temos a responsabilidade de avançarmos. No início das manifestações, e ele tinha essa capacidade de percepção, esse olhar benevolente, indulgente, mas também esse olhar realista. Ele não era um ser que se deixava emocionar. Ele era muito perspicaz. No início das manifestações, muitos a aceitaram sem prever as consequências. E até os dias atuais é assim. As pessoas aceitam, elas participam dos nossos grupos e de repente somem. Desaparece. E aí a constatação de Kardec. E a gente acaba não percebendo isso. Quando delas resultou uma moral severa, deveres rigorosos a serem executados, não faltou quem se sentisse sem forças para praticá-la e a ela se conformar. Aí nós apresentamos a doutrina espírita às criaturas que caminham conosco. E elas olham a moral espírita pura, sem mácula, sem dogmas, sem ritos, conforme ensinou Jesus. A doutrina espírita, então, extremamente moralizadora, nos apresentando os deveres que temos conosco, com aquele que caminha conosco, com Deus. Deveres rigorosos, que nós temos que executar na busca da nossa evolução. E as pessoas, não são poucos companheiros, assim como nós, se sentem sem forças para fazerem o autoburilamento, a autotransformação, a iluminação. E nós precisamos entender isso. Faltou-lhes então coragem, vai falar Kardec. Faltou-lhes devotamento, abnegação. Nessas pessoas, a natureza corporal prevaleceu sobre a espiritual. Nós devemos ter sensibilidade para entendermos que muitos de nós ainda temos uma dificuldade enorme para coadunarmos o nosso pensamento com as orientações kardecianas. Me parece de bom alvitre e bom senso, companheiros de ideal, sermos mais tolerantes com aqueles que estão dando os primeiros passos na busca do conhecimento espírita. Entendê-los, orientá-los, socorrê-los. E Kardec vai falar das provas que a doutrina espírita tem que passar. E ele vai dizer que é aí que Deus reconhecerá seus verdadeiros servidores. Por sua coragem, por sua firmeza, por sua perseverança. A doutrina, vai falar Kardec, ela não é ambígua e nós não encontramos ambiguidades na doutrina espírita. Ela é clara, ela é precisa, ela é categórica, nos mínimos detalhes. E aí ele vai dizer, só a ignorância, só a má-fé pode enganar-se sobre o que a doutrina espírita aprova e sobre o que a doutrina espírita reprova. E ele vai falar do dever que nós, espíritas sinceros e devotados, temos que desaprovar abertamente, então, em seu nome, os abusos de todo gênero praticados em nome do Espiritismo. O bom senso kardeciano, se abusaram de Jesus, não abusarão da doutrina de Kardec? Abusarão. E o cuidado, o zelo dos adeptos sinceros, para principalmente
nesses dias que são dias especiais, onde a inteligência humana, então, está pronta para receber as informações. O cuidado que nós, companheiros do IDEAL, temos para sermos fiéis às orientações do Espiritismo. Agora, hoje, nos dias atuais, Kardec vai falar a respeito dos escritores. A orientação que Kardec dá. Porque hoje, no nosso movimento, aqueles que estamos fazendo o movimento espírita, nós percebemos uma certa movimentação para desacreditar esse ou aquele espírito. Observações a respeito desta ou daquela comunicação. O combate desnecessário à obra de grandes médiuns, espíritos que por décadas nos conduziram. Kardec vai falar isso na Revista Espírita de abril de 1866. E aí o bom senso, companheiro de IDEAL. Porque se nós vasculharmos, me parece natural que encontremos esse ou aquele apontamento que, no nosso entendimento, nos parece equivocados. Kardec vai falar assim a respeito dos escritos, das mensagens mediúnicas. Os melhores escritores, os maiores gênios, não têm partes fracas em sua obra? Observação de Kardec. E a gente olha e vê os maiores gênios, os maiores escritores, eles, os reveladores, os missionários, eles não conseguem manter, muitas vezes, tanta qualidade em todas as suas obras. Então, esses gênios não têm partes fracas nas suas obras? Vai perguntar Kardec. Não se fazem, então, seleções do que produzem melhor? Nós não percebemos, muitas vezes, as obras mediúnicas sendo reescritas de uma forma sintética para que nós possamos, então, aproveitá-las? Aí ele vai dizer assim: façamos o mesmo em relação aos espíritos. Aproveitemos o que é bom, rejeitemos o que é mal, mas para arrancar o joio, não arranquemos o bom grão. Estava lá, Kardec falou isso em 1866, e nós ainda ficamos apontando esse ou aquele pensamento equivocado segundo tal princípio que norteia a doutrina espírita. A orientação do codificador, então: os espíritos, o ensino dos espíritos dão muito a quem sabe buscar. E aqui, companheiro, companheira, tu que já sofrestes, que perdestes um ente amado, a traição, a violência, tu que já sofreu na carne a dor da morte prematura, tu que anseias por seres entendidas e não consegues, tu que tinhas uma expectativa em relação àquele que caminha contigo e que sabes que não pode abandonar o teu compromisso, pois que o teu compromisso hoje é com Ele. Para nós, a mensagem dos Espíritos cai como um bálsamo nas nossas almas, nas noites de insônia. Nós que temos que suportar companheiros de retaguarda que lesamos, que inconscientemente nos cobram. Nós sabemos, nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, quando nenhuma alma encarnada nos ouve. Às vezes, o único remédio que temos para as nossas aflições é o livro espírita. E nas noites de insônia, abrimos então esse livro.
E Kardec vai falar: antes de pedir mais, sondemos a profundeza dos horizontes que nos descortinam as mensagens espíritas. Nós temos tanto. Nos é oferecido um manancial inesgotável de socorro aos nossos sofrimentos. Sobre a diretriz segura de Kardec, é nessas comunicações espíritas, vai falar Kardec na obra intitulada Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, publicado lá também na Revista Espírita de abril de 1866. É nessas comunicações espíritas que nós encontramos a alegria, a esperança, a consolação. É por elas que compreendemos a necessidade do bem, da resignação. É através dessas comunicações é que nós nos submetemos à vontade de Deus. É por elas, então, é que nós suportamos com coragem as vicissitudes da vida. Deus, vai falar Kardec, quer que o homem faça uso da sua inteligência. De outra forma, não tê-la-ia dado. E aí, a tolerância do codificador, tolerância que nos falta, tolerância que urge, companheiros, exercitarmos. Deus quer que o homem use da sua inteligência, senão não nos teria dado esse que é um atributo do Espírito, correto? Há pessoas, constata o codificador, que não experimentam essa necessidade. Eles não sentem essa necessidade, que se contentam então de crer sem exame. E aí a orientação lúcida de Kardec, pontual, de acordo com a doutrina do terceiro milênio, coadunada com o pensamento de Jesus, ele vai falar o que nós deveríamos falar a partir de agora: não mas recriminemos, não mas recriminemos. E o pensamento lúcido e benevolente de Kardec: longe de nós está o pensamento de perturbá-las em sua tranquilidade. E a constatação do Mestre: é evidente que o Espiritismo a ela não se destina. A quem se destina então a doutrina dos Espíritos? Senão aqueles que de tudo duvidam, que em nada acreditam. É a estes companheiros que nós temos que socorrer. O Espiritismo não procura a ninguém. A doutrina espírita não se impõe a ninguém. Ela limita-se a dizer, e é coisa que nós deveríamos fazer: aqui me tendes, eis o que sou, eis o que trago. E aí Kardec, na sua expansão de espírito evoluído, vai falar assim: os que julgam ter necessidade de mim, se aproximem; os demais, que permaneçam onde estão. Não é o meu propósito perturbá-los a consciência, injuriá-los. E aí a única solicitação dele, a única solicitação que peço é a reciprocidade. Deixe-me acreditar naquilo que me faz feliz. Nós só pedimos isso dos nossos companheiros que pensam diferente. Aqueles que querem nos visitar, nos conhecer, nós os receberemos. Aqueles que não quiserem permanecer, deixemos-los em paz, companheiros. Eduquemo-nos. Lá na frente, novamente, nos caminhos da evolução, eles virão mais despertos, com mais luz, com mais amor nos nossos corações. Nós aí sim teremos poder de envolvê-los com as nossas vibrações amorosas. É preciso formar os obreiros antes de lhe confiar um trabalho. E aí, companheiro e companheira, cada um de nós deveria
ter essa psicologia construtiva em ver em cada um daqueles encarnados que entram, independente do tempo e dos defeitos e da forma como se apresentam, ali um obreiro, ali alguém com potencial. Se a Maria Leonides, que está lá em Curitiba, não tivesse paciência comigo, até hoje eu estaria nas ruas de Cascavel. Para aqueles que não saibam, eu vou contar. Aqui nesta casa, ela me mandou embora. Está gravando, né? Ela mandou embora, porque eu não estava em condições de fazer o trabalho. E eu fui brabo, indignado. Mas quem que essa mulher pensa que é? E eu fiquei 1 semana, 2 semanas, brabo. Na 3ª semana começou a me dar uma saudade da casa espírita, porque os meus amigos estavam aqui. As pessoas que eu gostava e respeitavam estavam aqui. Na 4ª semana eu vi que eu estava errado. Na 5ª semana eu vim que nem um cachorrinho que aprontou, bem quietinho, e ela me abraçou. E eu nunca mais saí da casa espírita. Às vezes, nós precisamos dessas admoestações caridosas, e ela não foi atrás de mim. Somos nós que precisamos, companheiros de ideal da doutrina espírita. A doutrina espírita está em A Natureza. Nós que já somos iluminados e bafejados pelas luzes do Consolador, somos nós que precisamos da doutrina espírita. Infelizmente, temos que nos encaminhar para as nossas considerações finais. Vendo então, vai falar Kardec, num daqueles discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e de Bordeaux. Reflexões profundas de uma mente brilhante. Vendo então aquela criancinha nascida no estábulo de uma pobre aldeia da Judéia, quem poderia supor, sem o Fausto e o poder material, que sua voz singela abalaria o mundo, reforçada apenas por alguns pescadores tão pobres quanto ela mesma. Que beleza que é a história do Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos. É de nos iluminarmos, é de nos emocionarmos. Outro tanto ocorre com o Espiritismo. Espíritas, sois os pioneiros desta grande obra. Espíritas, tornai-vos dignos da gloriosa missão. Pregai por palavras, mas sobretudo, espíritas, pregai pelo exemplo. Expulsai da intimidade dos vossos corações o orgulho, o egoísmo, a ambição, o ciúme, a sensualidade que alimentam todas as mais paixões e semeiam dentro de vós a discórdia. Expulsai-os dos vossos corações, a fim de que tenhais então a força necessária para expulsá-las dos corações alheios. Fazei, espíritas, este milagre, e vossos nomes serão escritos gloriosamente nos anais do Espiritismo. Companheiros, cada um de nós aqui está fazendo a sua história, cada um de nós a sua trajetória, cada um de nós nesta existência pode escrever um livro maravilhoso. Cada um de nós pode marcar corações, pode fazer diferença. Cada um de nós pode lenir um sofrimento e enxugar uma lágrima. Cada um de nós pode dar uma boa orientação, uma orientação segura. Quem se der então ao trabalho de aprofundar a questão do Espiritismo, nele encontrará satisfação moral tão grande e um sentimento íntimo já lhe diz que assim deveria ser. Quando nós conhecemos doutrina espírita, quando nós concebemos a ideia espírita, vendo através dos olhos de Kardec, nós
falamos, mas não pode ser diferente. Tem que ser assim, é óbvio que é assim, é lógico que é assim. É a bondade de Deus então se manifestando. E esses espíritas, vai falar Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1860, já não marcha ao sabor das ondas. Esses espíritas veem o caminho, eis porque são felizes. E Kardec conclui assim: e aquilo que traz felicidade, gravemos, companheiros e companheiras, e aquilo que traz felicidade sempre encontra partidários. É a era da razão anunciada pelos benfeitores da humanidade. Nós, os retardatários de Jesus, imploramos pelas divinas consolações. Chegou-nos a mensagem, penetrou na nossa mente, gradativamente encaminha-se para os nossos corações. Perdoemo-nos, companheiros, suportemo-nos por enquanto. A ascensão é árdua, o caminho não é fácil. À nossa frente, Kardec, com a sua orientação segura. Muitos de nós já merecemos ser felizes. 2014 é um ano especial para nós espíritas. Recordaremos as lições de Jesus, muitos iremos às lágrimas. Reformas profundas que adiamos até então, conseguiremos realizar neste ano. Comprometemo-nos um pouco mais, nos vejamos com olhos mais fraternos, auxiliemo-nos mutuamente, honremos Allan Kardec, confiemos na mensagem espírita, temos um tesouro nas mãos, não temos mais por que retê-los. Distribuamos a mão cheia para a nossa felicidade, para a transformação da terra, para que os nossos dias sejam mais felizes. Repensemos as nossas existências. Fortaleçamos então os laços que nos unem. Reconheçamos-nos como os irmãos e que Jesus nos abençoe na mais difícil das tarefas, na mais gigante das batalhas, vencermos as nossas imperfeições. Muito obrigado, companheiros e companheiras ideal, pela sua vibração amorosa. A Kardec, a honra e a glória de, na nossa humildade, ignorância e simplicidade, já poder reconhecer nesta encarnação como um mestre, o nosso guia para os séculos vindouros. E que Jesus nos abençoe. Almas queridas, há um impacto ainda de uma emoção muito grande, porque estava se assenhorando da tribuna um filho do coração. Alguém que anda conosco nesta existência há 30 anos. E para a nossa felicidade, voa como um pássaro na direção da plenitude. E isso nos enche de uma alegria imensa. Algumas considerações que farão com que nós passemos a um debate, se assim o desejarmos. Porque nesta síntese bela do Jorge e do Maurici, evidencia links imensos para todos nós, né? Jorge falava também, ele está ficando incisivo que nem eu. Ele está ficando incisivo. Ele está andando muito junto com a gente, obviamente.
Mas a gente também está trabalhando um pouco mais do sentimento, né? Porque nós temos que equilibrar as nossas duas asas da evolução, isso é fundamental. Jorge fala com propriedade quando o codificador diz: muito mais do que um codificador, muito mais, concordo plenamente. A educação será a obra da minha vida. Era a intuição de um espírito superior que não se tratava de educar personalidades. A humanidade ainda paga um preço muito caro por ter voltado as costas para esta assertiva, porque ele é um educador emérito de espíritos imortais. Como Jesus falava para nós também, embora na nossa infância nós não compreendíamos ainda. Tanto é que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Não eram as crianças, eram os espíritos numa fase de compreensão infantil. Mas falava para espíritos imortais, né? E o codificador, como é um coração muito chegado ao Cristo, né? Nós vemos isso no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, segundo Haroldo Dutra Dias, é a maior dádiva que a humanidade recebeu até hoje. Estou convosco e o meu apóstolo vos ensina. Esse sim é o apóstolo, não aquele do chapéu, com todo respeito, né? Esse sim era, né? Por mérito próprio, né? Outra coisa, Jorge menciona esta pilastra da pedagogia humana, né? Comênios, Rousseau, Pestalozzi. E nós estávamos ali quando o benfeitor me disse: viste como é que é esta cadeia que vence o esquecimento temporário? Um passando a mensagem para o outro até que desembocasse no codificador. Então Allan Kardec é o herdeiro, o professor Rivaio é o herdeiro desses três mestres pedagogos. A doutrina veio para nós de uma maneira clara, insofismável, não tem mais o que inventar. Os benfeitores chegam a lamentar e dizer: o que nos falta, na verdade, meus irmãos, é vontade. É vontade, né? Vamos ter que vencer isso. Ficou evidenciado também o caráter da revelação espírita, né? Extraordinária. Sua origem é divina. A iniciativa foram dos desencarnados, mas a sua elaboração no mundo físico é trabalho do homem, né? O capítulo 1 de A Gênese. Temos que ver isso, né? Então a gente se surpreende com esse bom senso colocando isso para nós. A outra coisa, já na parte do Maurici, quando ele fala da renúncia, como isso é verdade. Meu Deus, meus irmãos, um homem que vocês estão olhando, desenganado pelos médicos, íamos ser reformado na nossa atividade militar, não tinha mais jeito, artrite reumatoide. Em 20 dias, com fluidoterapia e água magnetizada, eu voltei a andar. Aí eu digo: eu sou um milagre do Espiritismo. Acham vocês que eu ia soltar depois disso? Fui ver de que se tratava e encontrei exatamente a minha iluminação. Então essa é uma das razões, pessoa estranha, mas 5 horas você está trabalhando, você não me viu fora do corpo, né? Então a gente não para mais, é verdade. Porque Jesus nos acentuou isso: ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. E ele fez isso por todos nós para nos despertar. Ainda o Maurici colocando algo desse bom senso encarnado. Às vezes as pessoas me dizem: mas o Espiritismo não impõe nada. Impõe sim. Descobri uma imposição espírita, está na codificação. Fazer todo o bem possível e evitar o mal. Como não tem imposição no Espiritismo? Mas é outro tipo, né? Então esses foram alguns links que nós constatamos pela inspiração.
E agora, meus queridos, estão os dois facilitadores às vossas disposições para que, se alguma coisa mais precisa ser dita, vocês querem saber algo mais em torno do que foi exposto, por favor, os dois estão às vossas disposições. Porque se vocês não tiverem perguntas, nós teremos para vocês. Raul Teixeira, já viram falar desse cidadão que não pode ficar esquecido? Jamais. Jamais. Porque é também um mestre por excelência na linha kardeciana. Está em dúvida? Por favor, se alguém tiver, nós tiraremos o microfone, falam diretamente com os facilitadores e eles colocarão mais alguma coisa se acharem necessários. Um presente bem valioso no Natal, que é esse livro, A Biografia de Kardec, de Marcel Sotomayor. Eu tenho uma notícia excelente, vocês não sabem ainda, já está sendo produzido o filme sobre a vida de Allan Kardec, baseado nesta obra. E parece que havia umas negociações para Tony Ramos fazer o papel de Kardec. Não sei se ele se fechou ou não fechou, enfim. Está em andamento e o filme deve sair em 2014 já. O filme sobre a vida de Allan Kardec. Aí nós vamos conhecer um pouquinho mais do mestre, de uma forma mais ampla, através do meio de comunicação tão importante que é o cinema. Mas é isso mesmo, essa obra é fantástica. Minha gente, mais alguma coisa, por favor? Temos um companheiro lá, né? Como é que nós fazemos? Luiz? Assim, gostei muito da fala tanto do Jorge e do Maurício, mas achei assim, interessante mais a questão do paralelo com os pensadores. Nós vivíamos e ainda vivemos ideologias, pensamentos extremistas, que são verdades, mas seriam mais verdades se não fossem ao extremo. Gostaria de ouvir do Jorge alguma coisa com relação ao pensamento de, por um lado, John Locke trata da propriedade privada, por outro lado nós temos um Marx que defende exatamente o oposto. Nessa questão de riquezas, bens, distribuições, não sei se eu posso chamar de teoria, não é o termo adequado, mas a doutrina de Kardec, assim, traçar mais paralelo entre outros pensadores. Entendemos, Luiz, você, os dois pensadores, e o que pensa a doutrina sobre estas duas correntes, Locke e Marx, é isso? Jorge? Apenas uma observação que eu quero fazer, que alguém já disse certa vez que o mundo é a morada da opinião, né? Então, nós vamos encontrar ao longo da história esses pensadores magníficos com pensamentos bastante diferentes. Nós falamos aqui de Nietzsche, por exemplo, né? Que Nietzsche decretou a morte de Deus. Deus não era mais necessário, acabou, não precisava mais. Ao mesmo tempo, nós tivemos o advento de um Jean-Jacques Rousseau. Quando nós falamos principalmente de Calvino, quando se fala em prosperidade, o amigo tanto bem lembrou, Calvino tinha esse conceito de que nós ganharíamos a salvação pela prosperidade, que essa era a prova que estava definitivamente estabelecido. Quem fosse próspero tinha possibilidade de salvação. Aí vem Rousseau e fala no Emílio, começa o Emílio dizendo, né, aquilo que nós já comentamos, tudo sai perfeito das mãos do Criador. Que maravilha essa frase, como alguém pode começar um livro tão bem, né? Tudo sai perfeito das mãos do Criador. Então eu acho assim, nós vamos ter isso, e temos hoje,
quando falamos e estabelecemos paralelos entre doutrinas, né? Às vezes até nos empolgamos um pouco quando falamos de outros pensamentos, mas o Maurici foi tão categórico na necessidade que nós temos do respeito ao pensamento contrário. Às vezes nós não temos tanta tolerância, parece que nos falta um pouco de paciência quando queremos que a nossa fé, que a nossa crença, que a nossa razão nos diz que está tudo certo. E por que é que não é aceito? Por que é que demora tanto para chegar até as pessoas, para que as pessoas entendam? Mas eu acho que nós não temos que ter pressa, não. Considerar que o mundo é a morada da opinião, por isso nós vamos ter sempre as opiniões divergentes, mas que também dessa opinião divergente pode nascer a luz, né? Isso que eu acho que é importante. E a doutrina espírita nos diz que nós temos que ter, e o Vanim também lembrou, essa coerência de aceitar os pensamentos contrários, embora sejam às vezes difíceis para nós. Eu não entrei no mérito das doutrinas, porque não vem ao caso, mas é exatamente só para dizer que há divergência de opinião, né? Nós conhecemos um pouco do caso, principalmente de Marx, né? Das suas teorias, do seu pensamento, Engels e tantos outros, que foram inclusive contemporâneos, né, de Kardec. Foi uma época em que havia uma ebulição, o mundo, aliás, Conan Doyle disse, né, que na época houve uma invasão dos espíritos na Terra. Olha que colocação interessante. Alguém disse, mas pararam os espíritos de se comunicar? Não pararam, mas naquela hora houve uma invasão espiritual. Conan Doyle fala dessa invasão, né? É interessante isso, né? Começou a se manifestar em todas as faces do globo. Por isso que diz que a doutrina espírita não é doutrina de uma pessoa, porque se você pudesse eliminar as pessoas que são os diretores, os principais pensadores, divulgadores, ela brotaria em cada cabeça, em cada pessoa, em cada local, porque ela pertence aos espíritos, ela não pertence a nós. Então é uma maravilha nós termos o conhecimento e termos a felicidade de conhecer essa doutrina. Talvez seja o fato mais importante da nossa vida. Será que nós já percebemos isso? Fica a pergunta. Obrigado, amigo, pela contribuição. Se satisfeitos estivermos, nós vamos projetar a etapa seguinte. Ok? Está tudo em paz? O nosso Eloy então vai traçar a nossa diretriz para a quinta etapa. Meus queridos companheiros, nós primeiramente agradecemos do fundo do nosso coração a presença de todos vocês. Agradecemos a presença do Jorge e do Maurici, que fizeram esta exposição nesta noite. E nós gostaríamos de convidá-los mais uma vez a se fazerem presentes no nosso plantão doutrinário, que vai prosseguir ainda até o dia 10 de fevereiro. Então, tentando suprir, como eu havia dito, este recesso nos grupos de estudos. Nós vamos, na segunda-feira que vem, que é dia 13 de janeiro, nós vamos para a quinta etapa. Nesta quinta etapa, Jesus, guia e modelo. Nós teremos aqui a presença de Nelson de Souza e Marcelo de Souza, ambos aqui, Nelson aqui da Sociedade Espírita Amor e Caridade, e o filho dele, Marcelo, que todos vocês conhecem, a maioria deve conhecer. Então vai ser mais uma vez uma noite de reflexões. Eles vão nos trazer aqui coisas bastante interessantes, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, meus amigos, segunda-feira que vem, 13 de janeiro, quinta etapa do plantão doutrinário, Jesus, guia e modelo, estão todos convidados. Nós vamos então à nossa prece de encerramento, que eu vou aqui chamar o nosso querido André Luiz para fazer o encerramento com a prece. Muito obrigado a todos. Hoje, e em cada sexta-feira santa, a humanidade acorda do seu sono profundo
e em pé ante a sombra dos séculos, olhe através das lágrimas o Monte Gólgota para ver Jesus crucificado em sua cruz. Mas assim que o sol se põe, a humanidade volta a ajoelhar-se perante os ídolos que se erguem em todos os montes. Hoje, guiados pela recordação, as almas dos cristãos dirigem-se de todos os cantos do mundo para as cercanias de Jerusalém, para contemplar uma sombra coroada de espinhos que estende os braços até o infinito e penetra através do véu da morte as profundidades da vida. Mas mal as cortinas se fecham, à noite, descendo sobre o palco do dia, os cristãos voltam a deitar-se sobre a sombra do esquecimento, embalados pela ignorância e a indolência. Hoje, em cada sexta-feira santa, os filósofos abandonam suas grutas escuras, os pensadores seus eremitérios frios e os poetas seus vales de quimera, para se reunirem numa montanha e escutarem, calados e irreverentes, um jovem dizer aos seus assassinos: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas assim que a quietude tem apagado o ruído do dia, os filósofos, pensadores e poetas voltam a envolver suas almas nas mortalhas dos livros gastos. As mulheres distraídas pelo brilho da vida, apaixonadas pelas joias e vestidos, saem hoje de suas casas para ver a mulher dolorida de pé frente à cruz, como uma árvore flexível frente às tempestades do inverno. Os jovens e as jovens que se deixam levar pela corrente da vida, sem saber onde vão, passam hoje um instante para contemplar a Madalena, lavando com suas lágrimas o sangue que mancha os pés do homem, erguido entre a terra e o céu. Mas quando caem neste espetáculo, quando cansam dele, desviam o olhar e continuam seu caminho entre risadas. Num dia como este, todos os anos, a humanidade acorda com o despertar da primavera e chora pelos sofrimentos do Cristo, mas depois fecha os olhos e entrega a seu sono profundo. A humanidade vê Jesus Nazareno nascendo e vivendo como um pobre, ofendido como um fraco, crucificado como um criminoso, e chora-o e lamenta-o, e é tudo o que ele faz. Desde 20 séculos, os homens adoram a fraqueza na pessoa de Jesus, conquanto Jesus fosse um forte, mas eles não compreendem o sentido verdadeiro da força. Jesus não viveu como um covarde, não morreu sofrendo, queixando-se. Viveu como um revolucionário e foi crucificado como um rebelde e morreu como um herói. Não era Jesus um pássaro de asas partidas, mas uma tempestade violenta que quebra com força todas as asas tortas. Jesus não veio do além do horizonte azul para fazer da dor um símbolo da vida, mas para fazer da vida um símbolo da verdade e da liberdade. Jesus não receou seus perseguidores, não temeu seus inimigos e não sofreu nas mãos dos adversários. Mas ele era livre em face de todos, audacioso para com as injustiças e a tirania. Quando via tumores pútridos, puncionava-os. Quando ouvia falar mal, impunha silêncio. E quando encontrava hipocrisia, esmagava. Jesus não desceu do mundo da luz para destruir as nossas casas e com essas pedras construir conventos e eremitérios.
não veio para tirar dos homens fortes as tuas ocupações e fazer deles monges e padres, mas veio para insuflar na atmosfera deste mundo uma alma nova e forte, que destrói até as fundações, os tronos elevados sobre crânios, e desmantela os palácios erguidos sobre os túmulos, e derruba os ídolos impostos aos espíritos fracos da humanidade. Jesus não veio ensinar aos homens a elevar igrejas suntuosas ao lado de casebres miseráveis e das habitações frias e escuras, mas veio para fazer do coração do homem um templo, e de sua alma um altar, e de sua mente um sacerdócio. Eis o Jesus Nazareno. Ele fez, e eis os princípios que ele pregou e pelos quais se deixou crucificar por sua própria vontade. E se os homens fossem mais penetrantes, celebrariam a data de hoje com alegria e risos e canções de triunfo. E tu, gigante crucificado, que olhas do alto do Gólgota as caravanas dos séculos, que ouves o barulho dos povos, que contemplas os sonhos da eternidade, tu és, sobre tua cruz manchada de sangue, mais majestoso, mais soberbo que 1000 reis e mil tronos. Tu és entre a agonia e a morte, mais poderoso, mais temível que 1000 generais e 1000 exércitos em seus troféus. Tu és na tua melancolia mais alegre que a primavera com suas flores. Tu és nas tuas dores mais sereno que os anjos do paraíso. E tu és na mão do carrasco mais livre que a luz do sol. Perdoa, pois, esses fracos que se lamentam sobre ti, em vez de se lamentarem sobre si mesmo. Perdoa-lhes, porque não sabem que vencestes a morte pela morte e deste vida aos que estão no túmulo. Um feliz ano novo a todos.